A América se tornou pior que Sodoma e Gomorra. Qual é o duplo significado oculto por trás do logotipo das Olimpíadas de Paris de 2024? É sobre a Revolução Francesa. A agenda política de Kamala Harris é vista como a nova personificação da Senhora Liberdade. Eles estão pressionando você a se casar com quem você quiser, independentemente de gênero, e seja quem você quiser ser. Os sinais finais estão acontecendo, amigos. Que pensam que deveríamos ser um país de caos, de medo, de ódio, mas nós escolhemos algo diferente. Escolhemos uma liberdade diferente. Participantes da Convenção Nacional em Chicago terão a oportunidade de fazer um aborto gratuito com uma vasectomia ao virar da esquina, e ao mesmo tempo as empresas locais estão a ser barradas em antecipação à violência. Tenho que perguntar, de que tipo de convenção estamos a falar aqui agora? Agora, que tipo de liberdade será? É um tipo diferente de liberdade que ainda levará a problemas e caos. Liberdade para excluir bebês, abortos e vasectomias gratuitos. Um balão inflável de 18 pés de altura, chamada Libertar o Útero, e foi erguida na Convenção Democrata em Chicago. Amados, não há como um cristão apoiar isso. Lembro-me em Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 18, quando Satanás estava tentando matar Moisés. Ele usou as parteiras do Egito. Matem todos os bebês do sexo masculino, o que tipifica os sinais dos últimos dias, em que eles promoverão a destruição de bebês e a imoralidade. Todos os dias vemos nossos direitos e liberdades sob ataque, incluindo o direito de todos serem quem são, a amar quem amam abertamente e com orgulho. Então, enquanto lutamos contra esses ataques, vamos todos lembrar, ninguém está sozinho, estamos todos juntos nisso e seu voto é seu poder. Então, por favor, certifique-se de que sua voz seja ouvida em novembro e registre-se para votar em vote.gov. Podemos receber um amém? Esta não é a liberdade que Jesus quer que tenhamos. Eles estão promovendo essa agenda de que Kamala Harris é a nova Senhora Liberdade. Nós somos o Partido da Liberdade, eles gritam. Revista Runway, 18 de agosto de 2024. A mídia francesa nomeia Kamala Harris como uma nova Senhora Liberdade. A revista Runway propõe uma visão de Kamala Harris como a nova Senhora Liberdade, através do contexto histórico até o novo ícone da liberdade. Revista Runway, uma importante mídia de comunicação francesa, sublinha o principal meio de liberdade. Uma revolução francesa acontecerá mais tarde, e eles têm o orgulho de anunciar o reconhecimento de Kamala como a nova Senhora Liberdade, em um mundo onde os símbolos de liberdade, justiça e igualdade são mais vitais do que nunca. Harris emergiu como uma personificação poderosa dessas ideias e com o espírito da própria Senhora Liberdade. A revista Runway a reconhece como uma guardiã dos princípios de que a Senhora Liberdade está viva e próspera, tornando-a um moderno farol de esperança e verdadeira campeã do sonho americano. Pergunta, queridos amigos, com base no que estamos vendo agora nos desenvolvimentos, ela defenderá os direitos e a liberdade de Sodoma e do Egito? Qual é a conexão entre o logotipo das Olimpíadas de Paris de 2024 e o logotipo da Revolução Francesa? ESPN. A logo das Olimpíadas de Paris 2024 tem duplo significado oculto. Incline sua cabeça um pouco, amados, e o contorno exterior circular parece se assemelhar ao formato de um penteado, e você pode ver os lábios que aparecem na parte inferior do emblema, transformando a imagem no que parece ser uma forma de sorriso humano de uma mulher. Vocês conseguem ver? Parabéns, você identificou Marie, a personificação nacional da República Francesa desde 1789 a 1799, a Revolução Francesa. Marie Antonieta sem cabeça, em uma esquete horrível. França,
Eles estão reconstituindo a Revolução Francesa, fora de todos os eventos históricos na França, porque eles escolheriam reagir à Revolução Francesa. Há mais outros eventos históricos positivos na França e em Paris. O Grande Conflito diz, na página 271, parágrafo 1, a França apresentou também as características que distinguiram especialmente Sodoma durante a Revolução e a corrupção, semelhante ao qual trouxe destruição sobre a cidade da planície. Apocalipse, capítulo 11, verso 7. E quando eles terminaram seu testemunho, a besta que subiu do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. E diz no versículo 7, e quando tiverem terminado, mais corretamente classificando-o, quando eles estão terminando ou se aproximando para o tempo em que seu período de 1260 anos terminará. Uma besta na profecia bíblica representa um reino ou uma nação. Poço sem fundo significa uma nação sem fundamento moral ou ético, um poder ateísta. Poço sem fundo representa um reino sem fundamentos morais ou religiosos. Para despertar no final do período de 1260 anos, retornaria a guerra aberta contra essas duas testemunhas, o fundamento moral e a palavra de Deus. Qualquer nação que não construa o seu princípio sobre os princípios contidos na palavra de Deus está destinado ao fracasso final. Um reino apareceu no final do século XVIII para abrir um voto de guerra contra a Bíblia? Sim, a nação da França. Vamos olhar para a história de uma nação que rejeitou Deus e sua palavra e o lugar da humanidade na fundação da sociedade. Mas a França fez guerra contra a Bíblia? Ela o fez, e em 1793 um decreto foi aprovado pela Assembleia Francesa, proibindo a Bíblia, e sob esse decreto as Bíblias foram recolhidas e queimadas. Todas as marcas possíveis de desprezo foram amontoadas sobre eles, e todas as instruções da Bíblia foram abolidos. O descanso semanal foi apagado, e a cada 10º dia substituído por mitos e profanidade. Hoje está recuperando o poder que perdeu após a Revolução Francesa. A besta do poço sem fundo é a França ateísta, que fez guerra contra a Bíblia e tentou destruí-la totalmente na Revolução Francesa. Vamos agora examinar alguns fatos sobre a Revolução Francesa. As duas testemunhas mortas. Apocalipse capítulo 11, verso 8. E os cadáveres jazerão nas ruas da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado, porque seus cadáveres jaziam nas ruas da grande cidade. Tem que ser simbólico, porque o capítulo já é simbólico, e diz que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Isso sem dúvida representa simbolicamente a França. A palavra de Deus estaria morta nas ruas durante o período especificado pela profecia. Por que é chamado no sentido espiritual de Sodoma e Egito? Uma vez que isso é tomado em sentido figurado, devemos nos perguntar: pelo que Sodoma e o Egito eram conhecidos? Pelo que o Egito foi mais famoso? Rebelião contra o Deus do céu, teimosia e infidelidade aberta. Êxodo 5, verso 2. E o faraó disse: quem é o Senhor para que eu deveria obedecer a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Quem é o Senhor? Isso é ateísmo em seu sentido mais elevado. Nenhuma outra nação foi tão ousadamente contra a existência de Deus e resistiu aos seus comandos como o Egito. Portanto, o Egito na Bíblia é um símbolo do ateísmo. O povo aprendeu as lições de crueldade que Roma ensinou tão bem e agora emprega essas lições contra a Igreja Católica. Portanto, foi cumprida a palavra da Bíblia. Pois eles terão um julgamento sem misericórdia, pois não tiveram misericórdia. Tiago 2, verso 13. Houve uma celebração geral em toda a França quando a Bíblia foi banida e foi declarado que Deus não existia, assim como a profecia de Apocalipse 11 determinou que a Revolução Francesa foi o verdadeiro resultado da opressão do catolicismo. A Revolução na França foi o resultado seguro da opressão da Igreja Católica Romana, que foi na Idade das Trevas. Você pode ver porque uma rebelião era inevitável com esse tipo de ensino.
Como a Igreja Católica, o ateísmo da Revolução Francesa é o fruto natural do governo tirânico do Papado Católico Romano. Se o povo da França conhecesse a liberdade do Evangelho em vez da tirania do Papado, a Revolução Francesa provavelmente nunca teria acontecido. Quando Satanás não pôde mais enganar o homem de uma maneira com o romanismo, ele os levou a um engano ainda maior, rejeição total de Deus e de sua palavra, romanismo e ateísmo disfarçado. É necessário uma fé maior e a obediência à sua lei, e o Espírito Santo nos fortalecerá para que possamos ser fiéis e perseverar até o fim.